noite, estamos aqui mais uma vez para colaborar com a nossa Casa Espírita, Associação Espírita Jesus de Nazaré. A princípio, vamos agora saudar a todos os irmãos que já são frequentadores da casa. Também aos internautas que acompanham o nosso canal no YouTube. É um prazer estar com vocês mais uma vez. No início, vamos também incluir a intercessão dos amigos espirituais, pedindo a eles para que nos ajude a fazer o nosso trabalho. Porque sem eles e sem a ponte que eles nos ajudam a atravessar, fica realmente muito difícil, com todas as turbulências que estamos vivendo na atualidade do planeta Terra. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento, vamos concatenar nossos pensamentos para pedir ao Senhor Jesus, Mestre amorável, bondoso e misericordioso, instrumento que o Pai nos enviou como mensageiro, como a ponte que poderia nos levar a uma libertação. Que Jesus possa, neste momento, envolver a todos os familiares, a todas as casas espíritas e a todos os nossos irmãos dependentes quimicamente. Que esse diálogo nosso possa alcançar pelo menos um que neste momento esteja pensando em adentrar a vida do álcool, das drogas, sem ter noção do quanto isso pode levar a sua vida a dor e sofrimentos. Boa noite. Comecemos agradecendo ao universo, à Casa Espírita Jesus de Nazaré, ao presidente e a todos os nossos irmãos frequentadores, que a partir desta pandemia começaram a nos acompanhar pela internet. O nosso tema de hoje, o nosso diálogo, é o caminho difícil das drogas na visão espiritual. Muitas pessoas, na sua correria do dia a dia, acreditam que um simples beber, um simples brindar com seus amigos é algo normal, comum, e realmente é, para o nosso planeta Terra. Sair dia de sexta-feira, curtir um pouco, esprair a mente, é só apenas uma vibe de lazer. Mas a doutrina espírita, através da mediunidade de Chico Xavier, através do nosso irmão André Luiz, vai esclarecer que droga, bebida, cigarro, tudo faz parte de uma viciação do corpo na carne, do espírito na carne, desculpa. Todos nós, espíritos encarnados, materializados com o corpo, não conseguimos visualizar o mundo espiritual. E é aí que nós precisamos entender que o mundo espiritual ele é composto por espíritos, seres que já frequentaram o planeta Terra, seres que já estiveram conosco, mas que passaram pelo fenômeno da morte. Porque a morte, meus irmãos, é um fenômeno. Nós, ao reencarnar, adquirimos na Terra um corpo material. Um corpo que, 9 meses no útero da sua mãe, se prepara para ter uma nova chance. Esta nova chance deveria ser muito bem aproveitada. Mas muitos de nós temos alguns processos que não conseguimos dirimir, conflitos que não conseguimos resolver. E um dos caminhos que muitos buscam é a drogadição. Então, essa noite vai ser justamente para falar sobre isso. Na pandemia, foi detectado que o aumento de consumo do álcool foi elevadíssimo. E já se sabe em estudos científicos que na história da humanidade o consumo de diversos tipos de droga nunca foi tão elevado e com tamanha quantidade como nos dias atuais. E aí a gente para perguntar o que leva o ser humano a buscar a euforia do prazer do uso da droga. Lembrando que droga não é só o crack, não é só a maconha, é também bebida alcoólica, é também o tabagismo, como também
o uso de diversos elementos, como o êxtase, o crack. É um conjunto de elementos. Há também as pessoas que se utilizam de medicações de forma contínua como tranquilizante. Ali também, com uso contínuo, ele passa a se tornar uma droga, porque o corpo passa a depender daquele elemento químico para se desligar. Então, nós precisamos, meus irmãos, tomar uma atitude conosco mesmo, para saber quais os caminhos que estamos direcionando a nossa vida. Qualquer produto alucinógeno que leva à dependência química, qualquer substância ou produto tóxico como fumo ou álcool, de uso excessivo, leva o corpo a se entorpecer. Essa constituição de entorpecimento do uso contínuo categoricamente se constitui em drogadição. Poucas pessoas admitem que são usuários. Poucas pessoas admitem que bebem como um alcoolista. Mas o ato de beber sempre já pode ser classificado como um vício. Se todos os finais de semana você não consegue ficar sem beber, você precisa olhar. Você precisa perceber por que você não consegue ficar sem tomar sua bebida nos finais de semana. A bebida já lhe controla? Você é resultado dela? O que ela faz você sentir que você não consegue ficar distante dela? São pontos que a gente precisa observar como seres humanos encarnados. A pesquisa Convide, pesquisa de comportamento da Fiocruz, foi conduzida em abril a maio de 2020 e detectou que nesse período, nesse iniciozinho de pandemia, porque foi feita em 2020, abril a maio, que 18% da população brasileira aumentou seu nível de consumo de álcool, chegando ao patamar de ingestão diária de bebidas. Ou seja, na pandemia a gente sai de um contexto de finais de semana, até porque o isolamento social foi a técnica usada para o distanciamento, as pessoas precisavam ficar em suas casas. Então, em vez de elas saírem para beber, elas passaram a trabalhar o inverso, trazer a bebida para dentro de casa. Ao trazer a bebida para dentro de casa, qualquer dia vai ser dia, qualquer hora pode ser hora. O cenário da saúde dos brasileiros na pandemia mostrou nessa pesquisa que a ansiedade, a depressão, o sedentarismo e a crise financeira estão levando as pessoas a consumir também mais álcool. Álcool, antidepressivos e até iniciando um processo de entorpecimento com elementos ainda muito mais nocivos para a saúde. Com essa pesquisa, a gente vai perceber que o ser humano, dentro do contexto de isolamento social, ele não está sabendo digerir a sua relação consigo mesmo. É muito fácil viver no mundo, mas é muito difícil viver com o seu mundo interior. E aí, o uso do álcool, o uso de entorpecentes, o tabagismo, pode estar sendo utilizado como um instrumento de fuga. Então é preciso, meus irmãos, que a gente observe nosso comportamento diante das drogas. Como eu já falei, a droga não é um elemento absurdo. Até um antidepressivo, ao longo do tempo, se você não faz um movimento interno para que se cure da depressão e você utiliza a depressão para usar esse antidepressivo durante anos, você precisa olhar para isso, porque aquilo já se caracterizou como uma droga para você. Então, é preciso fazer um trabalho de iniciar um tratamento, sim, com medicação, sim, mas compreendendo no campo terapêutico que a gente precisa, de um determinado momento em diante, se libertar daquilo. A pesquisa também vai trazer uma característica muito importante, porque a pesquisa vai ver se no gênero houve diferença. E aí a gente vai ver que no masculino a gente teve um aumento de 18,4%, no feminino 17,7%.
Ou seja, é uma questão da alma humana e não do gênero. A mulher está bebendo tanto quanto o homem. Não que a gente esteja trazendo aqui uma fala generalista ou de gênero, que mulher pode ou que mulher não pode fazer. Mas o que se quer falar aqui é que o ser feminino está para e passo ao consumo de álcool como o homem, mesmo dentro da sua casa. E lembrando que a mulher, além das atividades do trabalho, ela tem as atividades com a família, com a casa, com os filhos. Mas mesmo assim, ela ainda tem tempo de fazer o uso do álcool, no mesmo percentual ou um percentual parecido com o do homem. Bom, quando você vai estudar drogas, você vai entender que tem alguns tipos. Tem as drogas tranquilizantes, que é a maconha, o álcool, cola de sapateiro, os tranquilizantes para dormir e outros. E tem as drogas estimulantes, que cocaína, o crack, o êxtase e outros. Como também tem o tabagismo. Muita gente acha que o fumo não é uma droga. Se ele não fosse uma droga, não causaria dependência química e causa. Quem vive com um ser fumante sabe que aquele ser não consegue sozinho se afastar do vício. Casos em exceção existem. Pessoas conseguem, mas são raras. Então, o fumo é um dos grandes problemas porque ele é aceito socialmente, como a bebida também. São elementos químicos lícitos, qualquer pessoa com dinheiro pode comprar. A bebida tem um custo baixo. Claro que os internautas que gostam da bebida vai dizer que eu estou equivocada, que a bebida está custando XY, mas que se você for comparar com o valor de uma cocaína, que é muito mais cara, você vai ver que a bebida, qualquer pessoa que tiver R$10 na carteira vai poder comprar. Então, o acesso é muito livre. Assim como a carteira de cigarro, o acesso é muito livre. Né? Tem muitas pessoas que vê alguém fumando e alguém bebendo, acha que aquilo ali é sinônimo de liberdade, de capacidade, do homem, do ser adulto, dono de si mesmo, e não sabe o que está por trás daquela fumaça. Ele não tem noção do que aquela tela no campo espiritual representa. O acesso às drogas geralmente vai se dar por amizades, na escola, na vizinhança, em bares, em festas, na rua. Também relacionamentos doentios. Quantas pessoas que, para serem aceitos em um relacionamento ou para se permitirem determinados movimentos ou permissões de viver determinadas questões, recebem imposição de que eu só fico com você se você usar isso ou aquilo, se você experimentar isso ou aquilo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos mais no tempo de acatar a imposição do outro. Se o outro usa uma droga e você está convivendo com ele, você não tem a obrigação de acompanhá-lo nessa drogadição. Observe se vale a pena viver essa relação. Esse é o movimento que você precisa fazer. Não aceitar uma imposição de um outro ser que quer te viciar para viver com ele. Ele não sabe nem até quando ele vai conseguir viver com aquele vício, não é? Então é preciso a gente pensar. Apesar de grupos sociais também nefastos, né? Tem grupos que saem para jogar e naquele campo de jogo vamos tomar bebidinha, vamos fumar, vamos fazer, vamos acontecer, não tem problema, é só uma vez. Esse discurso muito banal que os grupos nefastos utilizam, uma vez só não vicia. Meus irmãos, cada ser humano é um ser humano. E cada droga reage no organismo humano de uma forma. Possa ser que uma pessoa ao usar não se vicie, mas possa ser que a pessoa tenha tantos problemas íntimos, tantos conflitos íntimos e tenha tanta necessidade de um prazer eufórico que uma dose, uma cheirada, um uso de um fumo vai ser suficiente para ele se contaminar e perpetuar a busca pela necessidade da drogadição. Então é preciso, antes de tudo, lembrar que a decisão sobre o uso de qualquer substância está no indivíduo.
Você é capaz de dizer sim ou não para o uso de qualquer substância que venha comprometer o seu corpo físico, o seu corpo mental e o seu corpo espiritual. Joana de Ângeles, ela tem um trabalho belíssimo num livro, Conflitos Existenciais, e ela afirma que a droga tem a finalidade enganosa de tranquilizar e inspirar soluções. São usadas como bengalas psicológicas para auto-boicotar-se. Então, muitos indivíduos que carregam, dores, conflitos existenciais, eles utilizam, em vez de utilizar a ferramenta do autoconhecimento, ele vai utilizar a ferramenta mais fácil, que não exige esforço, que é a drogadição. Só que Joana de Ângeles, ela chama a atenção quando ela diz: não se eliminam as causas das aflições sofridas por uso de droga. Esse caminho é um caminho equivocado, porque o uso de droga não resolve os seus conflitos. Pelo contrário, o uso da droga vai aumentar o nível de conflito que você vai precisar resolver. Os hábitos viciosos atormentam, desenvolvendo ou ampliando os conflitos que entorpecem o ser, enfermando, neurotizando e desarticulando suas resistências morais, psicológicas e físicas. Existem dois grupos mais suscetíveis ao tombamento da drogadição. Não que essas pessoas que a gente traz de uma pesquisa, elas vão ser drogaditas. Não é isso. Mas as pessoas drogaditas geralmente apresentam essas características. É o trabalho inverso. Um dos grupos são os indivíduos atemorizados, destituídos de paciência consigo mesmo e com os acontecimentos da vida. Vem na vida injustiça e perversidade. Ou seja, acha que a vida foi injusta, foi perversa, que nada dá certo para ele ou para ela, que tudo sai errado, que nada sai na conta, sai sempre fora da conta. Então, são indivíduos que têm medo de assumir seu lugar no mundo. E aí buscam o quê? Um prazer eufórico, originado e permitido por uma droga, para se sentir diferente. Um caminho perigoso. A segunda linha de indivíduos que podem buscar a drogadição são os indivíduos com comportamentos psicológicos dependentes. Esperam sempre que a vida lhe dê de mão beijada as coisas, os acontecimentos, a sorte, entre aspas, que a vida seja muito agradável, compensadora, busca sempre a fuga da realidade quando as injunções ocorrem. Então, um quadro são os que têm medo de viver e o outro quadro são aqueles que esperam da vida uma mãe e um pai eterno. Então, se a gente tem esse comportamento, não significa que a gente vai caminhar pela droga, mas a gente precisa olhar para esses comportamentos e fortalecer nosso íntimo para que a gente não busque no exterior bengalas para suportar caminhar na terra com esses conflitos. O que a gente precisa é olhar para dentro e entender o que está faltando na gente por dentro, porque a droga só vai piorar a sua realidade de vida. Qual o resultado da drogadição no corpo físico? Isso todo mundo sabe. Nitidamente nós percebemos patologias físicas e psíquicas que podem levar à morte do corpo físico. Lembrando que o corpo físico é esse corpo palpável. Só que eu não sou só esse corpo. Eu tenho um corpo espiritual. Eu tenho um corpo que está sendo moldado pelos meus hábitos o tempo todo. E o corpo é o quê? Para a doutrina espírita. É um envoltório grosseiro, material, que sofre a ação do tempo. Ninguém está longe disso. E se decompõe. A não ser as pessoas que jovem passam pelo processo da morte. Mas, na maioria das vezes, a gente sofre a ação do tempo. Nós não, o corpo sofre a ação do tempo.
e se decompõe, levando à morte. E aí a gente vai trazer uma outra pergunta, que é o foco principal desse diálogo nosso. Quais as consequências da droga após a morte desse corpo físico? Será que o vício acaba com a morte do corpo? Será que aquele corpo, ao ser enterrado, leva com ele a viciação do espírito? Se a viciação está no espírito, meus irmãos, está na alma, não tem como o corpo acabar com esse vício. O corpo se limitou, morreu, não suportou. Mas o espírito vai carregar consigo todas essas dificuldades, todos esses conflitos e junto com isso a drogadição, que passou a ser mais um problema na vida. O espírito, que também a gente pode compreender como a alma, é o princípio intelectual e moral. Quem pensa, quem sente, né? Não é o corpo em si. O corpo ele recebe as informações e transfere, transmite, biologicamente falando. Mas nós somos princípio intelectual e moral, né? O espírito não se livra do vício, como muitos pensam, né? Pois a vida espiritual é a continuidade da vida corporal. Tudo que você é, tudo que você faz, da forma que você age, é no corpo e fora dele. Por quê? Porque o corpo é só um instrumento que mostra, materializa o espírito. Você me vê através dessa câmera porque eu tenho um corpo físico. Mas com certeza, o mundo espiritual que está aqui ao meu redor, nem eu, com meu olho humano, nem você tem condições de receber e captar. Mas isso não significa, meus irmãos, que não estamos rodeados pelo mundo espiritual. Há um mundo espiritual ao seu redor. E o tempo todo ele interfere na sua vida. Tudo que nós somos, nós levamos. Tudo que nós temos, nós deixamos aqui. Então, nossos hábitos somos nós. Nós vamos carregar. Então, se você tem um hábito da gula, da inveja, né, de qualquer elemento forte em você, procure trabalhar agora. Porque você não vai se livrar dele quando o corpo morrer. Porque não é o problema do corpo. Não está no corpo o problema. A causa não está nele. Ele só reflete a dor e os suplícios que o espírito sofre. E os desequilíbrios que o espírito tem dentro, né? Que carrega. As drogas danificam o corpo fluídico. Né? Nós temos o corpo fluídico, que é o perispírito. Que ele é o quê? É a moldagem. Né? A moldagem do corpo material. Ele é um corpo semimaterial, um corpo vaporoso. É ele que dá o formato ao espírito. E todas as vezes que nós reencarnamos, nós temos uma nova moldagem. Imagina você que destruiu o corpo físico através de uma droga, vai entender a partir de agora que também decompôs seu corpo espiritual, que é o perispírito. E aí você vai ter que pensar, que vai ter que carregar esse corpo destruído, semimaterial, ele fica em uma condição de decomposição, de deformações. Porque o corpo espiritual, ele é amalgado pelo nosso pensamento, pelas nossas viciações. Deformado. Então você vai carregar esse corpo perispiritual depois da morte. Porque só quem morre é o corpo. O espírito, o perispírito, ele vai caminhar com o espírito. Né? Ele vai fazer esse processo por anos, até uma próxima encarnação, para você amalgar um próximo movimento corporal para ter um perispírito. Só que as doenças são transferidas, as dores são transferidas. E aí você questiona, tanta gente nascendo com doenças tão terríveis, tantas crianças nascendo precisando de um transplante. Como uma criança pode nascer com um tumor no cérebro? Como uma criança pode ter um câncer tão raro? Porque ela está sendo criança no corpo. Ela já vem de um histórico
2, 3, 4 reencarnações anteriores, porque você não necessariamente responde uma encarnação logo uma após a outra. Às vezes você não tem condição moral, emocional, psicológica para assumir a encarnação de tantos erros. E aí você vai estudar, vai se preparar para uma encarnação mais leve, para se preparar, ter pais, mães, religiosos, para te dar uma base melhor, para que em 2, 3 encarnações posteriores você assumir aquela de drogadição, que você destruiu o corpo, seu corpo se deteriorou, se deformou. Aí você vem em um corpo e aí começa a passar mal, quando seus pais levam para o médico, câncer, um câncer raríssimo. Meus irmãos, minhas irmãs, pai e mãe, quem tem um caso desse em casa, tenham a certeza de que o filho de vocês não nasceu no berço. O filho de vocês é uma alma eterna, precisando de oração, de ajuda, de compreensão, mas não de lamento. Não é o momento de lamentar, não é o momento de vocês perguntarem, questionarem a Deus por quê. É o momento de dizer algo existiu, há uma causa e a partir dessa causa o efeito. A doutrina espírita mostra através da mediunidade que a lei de Deus é justa, mas misericordiosa. Deus não abandona ninguém. Por pior que sejamos, por mais erros que cometamos, Ele não nos abandona. Porém, ninguém está livre de responder pelos atos que faz ou que fez. Eu aceitei Jesus, estou livre dos pecados. Meus irmãos, se Jesus esteve na terra e sofreu como sofreu, por que nós, almas tão pecadoras, seríamos libertos dos nossos erros? Não tem como. A doutrina espírita, ela vai trazer a informação que a gente precisa. Não defendendo aqui a religião que eu abracei, não é isso. Eu abraço, eu defendo, mas acima de tudo, no campo da razão, não tem como mais caminhar sem se autoquestionar. Não tem mais. Uma outra questão que a gente precisa olhar é qual o resultado da drogadição no mundo espiritual. E aí ele começa narrando. A alma continua ansiando pelas drogas que fazia uso quando encarnada no corpo físico. Não deixamos nada no túmulo, a não ser o corpo carnal. Levamos conosco nossas paixões e desejos. A alma entra no estado de perturbação, porque embora não tenham a vontade pelo uso, já não conseguem obter a droga como antes. Nos pontos, né? O aviãozinho que passa, que você compra, já não consegue pegar, já não consegue materializar, já não tem o dinheiro material, já não tem como roubar, assaltar. O físico se perdeu, que é a capacidade de materializar as ações do espírito. Mas o ser eterno ainda permanece com a necessidade de usar a droga. E aí o que vão fazer? Como vão fazer? Aí a doutrina espírita vai nos mostrar e nos clarear a consciência, dizendo que existe o processo da obsessão. Principalmente no campo da drogadição, existe um termo que é muito utilizado, que é a vampirização, meus irmãos. A vampirização é um termo que vem do nome vampiro, sugar. A capacidade de sugar, não o sangue, vai sugar a energia. Passam a utilizar o procedimento de vampirização para manter o vício. Isso quando as pessoas do corpo de carne morrem ou desencarnam. Eles não terminam ali sua história, continuam. Para manter o vício, o que eles fazem? Um procedimento. Não tem como comprar via dinheiro, então eles vão usar a técnica do vampirismo. Ok?
Esta representa o quê? Processo de absorção de energias do encarnado pelo desencarnado em afinidade vibracional. Ah, eu vou ser vampirizada agora? Não. O processo de vampirismo tem a ver com afinidade vibracional. Onde é que vai ocorrer muito vampirização? Bares. Pontos onde a droga está sendo consumida. Por que eu não vou vampirizar eu, espírito, não vou vampirizar uma pessoa que não bebe? Não tem lógica. Eu também não vou vampirizar uma pessoa que não usa lá o elemento que eu usava. Não. Eu vou atrás das pessoas encarnadas que se utilizam daqueles elementos. Seja o tabaco, o tabagismo, seja o álcool, seja os entorpecentes. Não importa. Eu vou atrás. Sabe por quê? Porque enquanto espírito eu estou carregando comigo minhas mesmas necessidades. Eu não deixei de ser eu. Então eu vou atrás para me saciar. E aí você vai ver uma imagem. Eu trouxe uma imagem bem interessante de como acontece esse processo de vampirismo. Eu usei o exemplo do álcool. Enquanto alguém abre uma garrafa e toma 2, 3, 4 atrás, se utiliza da energia daquele álcool. Ele aspira e ele sente prazer através do encarnado que utiliza o elemento químico que ele busca. Um outro exemplo que eu vou trazer para você é a imagem da Cracolândia. Do alto, vocês estão vendo várias barracas. A imagem vai mostrar aí várias barracas, pessoas sem identidade, porque não tem rostos, tem pessoas na imagem do alto. E aí você imagina que essa feira livre de crack, que se chama Cracolândia, no Brasil, ainda o governo não conseguiu resolver o problema. É um problema muito sério, a drogadição. Primeiro, porque passa pelo indivíduo que se drogadita a capacidade de sair da droga ou não. É um problema de saúde público? É. Saúde pública? É. E os governos precisam agir? Sim. As famílias precisam agir? Sim. A escola precisa agir? Sim. As religiões precisam agir? Sim. É preciso um coletivo para agir a favor da vida contra as drogas. Agora, você vendo essa imagem da Cracolândia, eu só enxergo o material. Imagina o espiritual que está por trás dessa Cracolândia. A quantidade de espíritos desesperados para conseguir o elemento químico que tanto almejam. Se alguém tiver a capacidade de enxergar, deve ser terrível. Porque o corpo aqui tem 2 braços, 2 pernas, cabeça, tudo no lugar. O físico, material. Mas o corpo espiritual, ele se deforma. Então a imagem do espiritual, ela deve ser chocante. Mas Deus nos protege. Ele só dá capacidade de a gente ver a matéria. Porque nós não temos maturidade para ver o espiritual o tempo todo, senão nós não sairíamos nem de casa. E tem gente que nem abriu os olhos dentro de casa, porque dentro de casa tem coisas terríveis, a depender dos moradores. Elementos comprometedores, difíceis de serem resolvidos. Por que ocorre a vampirização? Os que se encontram apegados, às sensações materiais, prosseguem no além-túmulo. E para usufruir, eles vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, instalando-se, então, o comércio das emoções doentias. Eu gosto de beber, não é meu caso. Eu não uso bebida e eu não uso droga alguma. Isso é uma escolha minha, mediante o que eu já vi de pessoas da família beberem e usar. Então eu fiz um pacto comigo que esse não seria o meu caminho. É um caminho que não leva a lugar nenhum, na minha visão.
E quando você lê a doutrina espírita e que você consegue entender um pouco do que a doutrina espírita vem explicar, você começa a parar um pouco, refletir um pouco e dizer, pô, que caminho é que eu estou seguindo mesmo? Se a morte não existe, se eu vou carregar daqui para o lado de lá, o que eu estou fazendo da minha história de vida? Se eu sou eterno, se a minha condição emocional é eterna, se minha condição psíquica é eterna, então eu tenho que fazer o aqui e o agora mudar, para quando eu chegar do lado de lá, eu já estar com condições melhores de sobrevida. Então aqui e agora é muito importante, meus irmãos. Você que agora está escutando, com certeza poderá parar um pouco diante do consumo de álcool e refletir um pouco mais. Será que a vida só tem sentido se você estiver embriagado? Será que não está na hora de você olhar o que te faz enfraquecido, o que não te faz bem, olhar de frente, do que ficar guardando isso para depois? Um depois que só vai piorar. É melhor agora. É melhor olhar agora. Esse momento que você está com o corpo físico. A gente não recebe o corpo físico para continuar vivendo desmanteladamente. O corpo físico ele serve justamente para nos prender, trazer para o concreto, que a gente vive no abstrato o tempo todo, dentro de um campo mental. Mas a gente também precisa trazer o corpo, vivenciar o corpo, ver o que é que esse corpo pede, ver o que é que esse corpo sente de dor, de angústia, de conflitos, de emoções. Não adianta fugir disso. E não adianta ir buscar na droga uma solução para isso. A droga vai só piorar. E aí uma outra questão. Os desencarnados, por causa do vício, podem ser considerados suicidas? E aí a resposta, tudo que prejudica o corpo físico, o faz também com o perispírito, que é o corpo espiritual, que sobrevive à morte. Quem deliberadamente prejudica a própria saúde é considerado um suicida. Mesmo que de forma inconsciente. Abreviaram seu tempo como encarnados pelo uso abusivo de entorpecentes, tabaco, etc. Então, meus irmãos, quem se utiliza de elementos químicos de forma continuadamente está prejudicando o corpo físico. Se você prejudica o seu corpo físico e pode, no caso, comprometer a sua saúde, você pode ser, sim, considerado um suicida inconsciente, por não ter consciência. Porque o suicida não é só aquele que, infelizmente, usa da violência direta, agressiva, que acaba e derruba o corpo naquela hora. Não, o suicídio não é só isso. Você pode ser um suicida pela gula, você pode ser um suicida pelo uso de drogas. Muita coisa pode lhe tornar um suicida. E aí a gente vai para um outro ponto. Como socorrer essas pessoas? Existe algum modelo de socorro? Será que os que estão encarnados, né, e os desencarnados, tem algum modelo, tem alguma forma da gente ajudar? Os familiares, quem sofre com drogados, o que pode fazer? Como um pai e uma mãe pode agir? Olha, a resposta do mundo espiritual e da doutrina espírita é que pela oração muita coisa se resolve. O pedido dos elementos como pai, mãe, os avós, tios, familiares podem interferir diretamente na relação com o usuário de droga. Os pedidos de auxílio, eles nunca ficam sem ser atendidos. Então, pai, mãe, avô, avó, nunca deixem de orar. Os filhos, netos, irmãos, o que seja, nunca deixem de orar. Não necessariamente a oração vai tirá-los do vício, não é essa a proposta. Mas ela vai interferir, a ajuda vai chegar, espíritos protetores da família se encontrarão com o espírito do usuário, vai ser aconselhado, vai ser orientado, mas existe na lei de Deus o direito do livre-arbítrio. Mas não deixe de orar. Não esqueça que as visitas
espirituais ocorrem dia após dia. E o socorro, minuto a minuto, segundo a segundo. Como ocorre o socorro dos desencarnados? Também pela oração. Só que existem 3 tipos de pedintes no campo dos desencarnados. Os primeiros são aqueles que pedem socorro, mas não querem tratamento nenhum. O segundo são aqueles recorrentes que só querem alívio das consequências. Sugam a energia do álcool, sugam e tem a mesma fenomenologia do encarnado. Embriaguez, náusea, enjoo, vômito, dor de cabeça, enxaqueca, tudo isso ocorre. Porque eles são, eles estão arraigados ao corpo de outras pessoas, então sentem as mesmas coisas, então buscam socorro para aliviar esses sintomas. São os recorrentes, eles só querem aliviar os sintomas, mas não querem tratamento também. E os terceiros, que são os escravizados. Tem muitos espíritos mesmo, tem muitos irmãos nossos que desencarnam, mas estão tão presos aos seus hábitos que eles passam a ser elementos de uso, ou seja, escravos no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, eles são compartimentos, são equipes, são grupos que comandam. Assim como tem o grupo iluminado de luz que trabalha pelo Cristo, existe o grupo que trabalha contra o trabalho do Cristo. E são muitos, não são poucos. E tem vários chefes. São chefes de drogadição, chefes no campo da alimentação, chefes no campo de tudo. Vamos viver com medo por causa disso? Não. O que temos que fazer é orar mais. Orar mais. Isso não nos santifica, mas ajuda a gente a manter um nível de equilíbrio. Quando a gente começar a viver um processo de desequilíbrio, tem que orar. Orar não é só parar, Pai Nosso, não. Uma música religiosa traz uma vibração de luz que já nos ajuda. Um mantra que você possa ouvir, uma música religiosa da sua religião, seja qual for ela. Ou uma conversa com o universo, com o sol, com as plantas, isso tudo melhora a nossa condição vibracional. Isso nos ajuda a nos mantermos distanciados dos grupos anticristo. E esses irmãos anticristos, eles se vingam. São pessoas que estão do lado de lá querendo derrubar. E às vezes um casal que fez alguma coisa errada, ou um pai, uma mãe que cometeu um erro e levou à morte de alguém, esse ser que morre, muitas vezes pode perseguir aquele casal, e às vezes aquele casal tem um filho. E o que acontece? Um processo de possessão em cima daquela criança, um processo de obsessão, que aquela criança pode ser até incentivada a usar droga. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. A droga é um elemento perigoso e a gente precisa ter muita cautela. Não proibir, mas dialogar. Dialogar e mostrar que a ilusão da droga é muito passageira e corrompe a alma. Quando ocorre o acolhimento aos desencarnados? Existe isso? Existe. No mundo espiritual a gente tem hospitais. Assim como no mundo material nós temos hospitais. Temos algumas casas em Feira de Santana que abrigam pessoas que querem se livrar das drogas. A rotina deles passa primeiramente pela vontade, pelo querer de deixar de usar drogas. O mundo espiritual, isso peremptoriamente é um fato. O ser que quer, pós-desencarne, sair da drogadição, ele vai ser acolhido numa colônia espiritual. O que é uma colônia espiritual? Uma cidade espiritual. Assistam um filme Nosso Lar, que vocês vão ter uma noção do que é uma cidade espiritual.
e vivem bem próximas da terra para nos dar suporte, para nos acolher nesse trajeto de evolução, encarna e desencarna. Então, os espíritos drogaditos, desencarnados, têm solução? Tem. Assim como os drogaditos encarnados têm solução. Mas a solução passa pelo mundo? Não. A solução passa pelo indivíduo. Cada indivíduo é responsável pelas suas decisões. Quem vai para uma casa, um abrigo de cura, é porque quer. A mesma coisa ocorre no mundo espiritual. Porque o livre-arbítrio deve ser respeitado. Uma das questões que a gente precisa levar em conta, em consideração, acima de tudo, é que a vida é única. Matar o corpo físico com a drogadição não vai eliminar a alma. Se você quer eliminar seus problemas, procure resolvê-los. Isso é matemática. Não tem para onde correr. Se você busca o caminho das drogas, você multiplica seus problemas. Você não resolve. Então é ilusão. Não elimina a alma, ela permanece. A vida é única e ela permanece, levando os remorsos, os sofrimentos, os conflitos, os prejuízos diversos provocados pelo próprio ser. Contudo, é relevante lembrar que a decisão de cura também está em cada um de nós. O ressignificar a própria história. Ah, meu pai me abandonou. Ah, meu pai não me assumiu. Ah, minha mãe não me ajudou. Ah, minha irmã, meu irmão, isso ou aquilo. Ah, a herança dos meus pais me roubaram. Ah, tanto há. Tanto problema. Quem não tem problema, levante a mão. Com certeza ninguém vai levantar. Quem não tem conflito familiar, levante o pé. Com certeza ninguém vai levantar o pé. Quem não tem dor, quem não tem desespero, desilusão, decepção, e por isso eu vou justificar me alcoolizar? Por isso eu vou justificar a usar uma droga? Quando passar o efeito, o problema vai resolver? Vai estar resolvido? Eis a questão. Não. Como ele não vai estar resolvido, eu vou buscar de novo usar a bebida e a droga para esquecer de novo o problema. Esquecer o problema não resolve. Eu sei que muita gente não tem condição de encarar a realidade. O que é que se faz? Busca-se um terapeuta. A gente está tendo agora na pandemia terapia gratuita. Por que você não busca uma? Se você tiver dinheiro, você paga. Se você não tiver dinheiro, busca uma terapia gratuita. Procura ver esse desespero, por que ele está existindo. Procura cuidar de você antes que as coisas só piorem. Procura conversar. Procura dialogar. Materializa essa tua dor. Procura um amigo, uma amiga, um parente que você possa expressar esse campo de dor que você traz. Talvez quando você expresse, você consiga digerir melhor as coisas. Faz um teste. Antes de abrir uma garrafa, antes de chamar os amigos para tomar uma, eu quero me divertir. Tem várias diversões na vida. Mas não procure as diversões que prejudicam o corpo físico. Com certeza, o consumo de álcool, o consumo do fumo, tabaco, o consumo de drogas vai comprometer seu corpo físico e você vai responder por isso. Não se engane. Você precisa cuidar das emoções, do corpo físico, perdoar e seguir. São antídotos sugeridos para manter o equilíbrio biológico e o mental.
Mas Jesus deixa um recado muito especial para cada um de nós. Quando ele diz: seja o que for que peçais na prece, credes que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Jesus, São João, capítulo 11, versículo 24. Que a paz esteja convosco, que você, internauta, e que todos nós, famílias que estamos no planeta Terra, tenhamos a consciência coletiva de que drogar-se não resolve. Precisamos olhar para dentro, para a cura, para recomeçar um novo caminho. Que Jesus esteja convosco, que Jesus possa, como ele escreveu no passado, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Todos nós erramos, então recomeçar é de quem erra. Então recomece. Muita paz, muita luz e equilíbrio.